No geral, a comunidade protestante se auto-identifica como evangélica. Mas o que é o evangelho, afinal? Esse foi o tema de uma pregação recente que assisti e estou repassando para responder a quem mais isso possa interessar e também para mostrar o quanto a Bíblia é rica em informação, mesmo quando um texto parece não estar dizendo nada. No texto de introdução da Carta aos Romanos está escrito: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho que, humanamente, nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar, dentre todas as nações, um povo para a obediência que deriva da fé. E vós, igualmente, estáis entre os chamados para pertencerdes a Jesus Cristo. Embora pareça apenas uma saudação, esse pequeno texto não apenas responde o que é o Evangelho, mas também resume o objetivo da Bíblia toda. Além de afirmar logo no primeiro versículo que, longe de ser um posto de comando, o apostolado é um chamado para servir e que o Evangelho é algo da parte de Deus. No segundo versículo, o texto conecta os livros bíblicos, exaltando o Evangelho como cumprimento das revelações do Antigo Testamento, das quais eu vou citar só uma, datada de aproximadamente 520 a.C., que diz: Alegra-te demasiado, ó cidade, filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um burrico, um potro sagrado, cria de jumenta. Se você não sabia, então fique sabendo que foi para cumprir essa palavra que Jesus entrou em Jerusalém montado num burrico, dando origem à tradição do Domingo de Ramos. E lá em Gênesis, o próprio Pai também já tinha revelado a vinda do Messias ao amaldiçoar a serpente que introduziu o pecado no mundo, dizendo: Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça, e tu lhe picarás o calcanhar. O terceiro versículo contém 3 informações: que Jesus é o Filho de Deus, que o Evangelho é o testemunho da visitação dele a este mundo e que, como homem, ele é descendente do rei Davi, ficando aqui subentendida a dupla natureza do Cristo, como Filho celestial de Deus e como homem da linhagem real de Davi. Desmembrando o quinto versículo, percebe-se uma cascata de informações. Primeira, que Jesus é o intermediador entre a terra e o céu. Ele é o único intercessor entre os homens e Deus. Segundo, que a graça da salvação só pode ser alcançada através do poder do nome de Jesus. Terceiro, é a reafirmação de Paulo como o apóstolo das nações. Em quarto lugar, que a obediência ao Evangelho é uma condição para pertencer ao povo que está sendo chamado. Em quinto lugar, e acima de tudo, é preciso crer, porque obediência sem fé é obra morta, é legalismo, é cumprimento de obrigação sem valor espiritual nenhum. E finalmente o sexto versículo, que é um convite para que você venha pertencer a Jesus, entendendo que do mesmo modo que você cuida
daquilo que te pertence de acordo com as suas forças, se você aceitar pertencer a Jesus, é Ele quem vai zelar por você de acordo com o poder dele, que é infinito, meu bem. Ah, mas então quer dizer que aceitando Jesus eu deixo de ter controle sobre a minha própria vida? Não. Na verdade, aceitar a Jesus significa sair do meio do fogo cruzado e dar exclusividade de controle a Ele, porque você nunca teve controle de nada. E prova disso são todas as coisas que já deram errado na sua vida, apesar de todos os cuidados e de todo o seu planejamento. A realidade física dos seres humanos é objeto de uma disputa constante entre forças espirituais opostas que somente a comunhão com Jesus é capaz de bloquear, porque a gente, por si mesma, não garante nem o que vai acontecer daqui 5 minutos. Concluindo, com base no texto aos Romanos, a Bíblia é o relato de como Deus preparou o berço do Redentor da humanidade ao longo de gerações e, junto com ele, nos entregou o Evangelho, que é o cumprimento de suas promessas, atestando a vinda de seu Filho ao mundo para, pelo poder do Espírito Santo, convocar entre todos os povos aqueles que aceitarem o convite para pertencer ao Senhor. E evangélicos são todos os que creem e obedecem aos ensinamentos de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor, Criador dos céus e da terra, que nos concedeu a vida, o perdão e a salvação. Leia a Bíblia e aceite Jesus no seu coração.